Oi, gente. Hoje é dia de encontros com criaturas notáveis. E a criatura de hoje é das mais notáveis, das mais inesquecíveis que eu já tive o prazer de encontrar, de conhecer, que é o grande Prince. Eu vou contar para vocês a história de um encontro que eu tive com o Prince em 1998 em Nova York. Um encontro inesquecível que me marcou demais. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no meu canal, ative o sininho. Você vai ter acesso a um material muito legal, sempre de bastidor, sobre cinema, música e literatura. Essa história começa em 98, Natan. Tudo bom? Estou com o meu produtor aqui, meu grande diretor, Natan Lima. Tudo bem, Natan? Tudo certinho? Tudo certo. Começa em 98, quando você tinha 3 aninhos, é isso, Natan? Eu nasci em 95, 3 aninhos. Então, 3 aninhos, né? E o Prince estava numa fase muito esquisita, Natan, sabe? Ele, 2 ou 3 anos antes, ele tinha rompido um contrato milionário que ele tinha com a gravadora Warner. E ele estava lançando um disco novo. Ele tinha mudado de nome. Isso é uma coisa que as pessoas não lembram. O Prince, em um determinado período da carreira dele, ele quis mudar de nome e ele virou um símbolo. Era um símbolo que misturava os símbolos masculino e feminino. Ninguém sabia direito como chamar o Prince, né? E eu recebi um convite para entrevistar o Prince. Era uma coisa raríssima. O Prince quase não dava entrevistas. E as circunstâncias da entrevista foram as mais bizarras, as mais esquisitas que eu já experimentei, assim. Primeiro, não tinha local marcado para entrevista. A gravadora me deu uma esquina de Nova York onde eu deveria estar num determinado dia, em determinado horário. A gente tá falando isso antes do advento das redes sociais, né? Cara, 98 ali, né? Era uma época, né, o Prince, eu acho que ele tava com muito... Ele tava numa fase difícil, o Prince. Ele tava casado, mas ele tinha acabado de perder um filho que morreu com 1 semana ali de vida. E ele estava nessa briga com a gravadora, ele estava numa fase religiosa, ele era testemunho de Jeová, ele estava numa fase ultra religiosa e muito paranoica. Ele achava que as pessoas queriam gravar a voz dele para samplear e usar em outras gravações, então ele não deixava você gravar entrevista, tinha um monte de coisas estranhas ali que o Prince estava fazendo, né? Mas ele não queria, talvez, ser, digamos, fotografado por paparazzi, então ninguém podia saber onde ele estava. A gravadora me mandou ficar numa esquina de Nova York num determinado dia, determinado horário. Eu fui, não sabia o que ia acontecer. E aí chegou lá um carro, me pegou, deu uma volta comigo no quarteirão. Olha que bizarro. Parecia cena de filme, cara. Cara, cena de filme, assim, você vai encontrar um cara que tá sendo procurado pela justiça, né? Coisa assim, né? Louca, né? E me deixou num prédio muito perto de onde eu tava. Onde uma pessoa foi me receber ali na porta e me levou num elevador. Eu subi num andar que eu não sabia direito qual era e tal. E eu tinha recebido orientações da gravadora sobre a entrevista. Então, assim, eu não deveria tocar em assuntos pessoais do Prince. Eu não podia anotar nem gravar nada. Olha que loucura. Não podia levar nenhum papel, cara. Tinha que fazer entrevista, eu tive que voltar correndo para casa e fazer a entrevista toda de memória. Cara, você já não tinha câmera pra poder gravar, não tinha... Ele não deixava, cara. Ele tinha alguma coisa com a gravação da voz dele que ele não permitia, e eu não sei também por que ele não permitiu que eu anotasse as coisas, entendeu? Mas eu tive que literalmente correr depois pra ir pra casa lembrando das perguntas. Pra não perder informações. Pra não perder as informações. Galera, bom dia, André. Dá licença. Exatamente. E tinha uma orientação muito bizarra, que era assim, eu não deveria tocá-lo e eu tinha que me referir a ele como o artista, the artist. Então eu não poderia falar, e aí, Prince, tudo bem? Eu tinha que falar, e aí, artist, tudo bem? Né? E eu não deveria apertar a mão dele, porque ele não gostava de contato físico. Um monte de cara. Parecia assim que você estava indo falar com uma criatura do espaço, assim, sabe? Um negócio bizarro, Eu entrei na sala, fiquei esperando um tempo e logo depois entra o Prince para dar a entrevista. Ele estava vestido todo de verde, parecia o Peter Pan, assim, com um sapato grande. Era muito engraçado, assim, a maneira como ele estava vestido. E foi curioso porque ele me cumprimentou, ele me deu a mão e apertou a minha mão. Quer dizer, eu não sei se esses pedidos são só um exagero das produtoras e tal, mas ele me pareceu muito mais normal na entrevista do que
do que a preparação para a entrevista fazia parecer, digamos assim, né? Ele mesmo quebrou o protocolo, né? Cara, ele mesmo quebrou o protocolo, foi simpático, e aí, tudo bem e tal, vamos, obrigado por estar aqui e tal. A entrevista em si foi normal, né? Tirando algumas coisas engraçadíssimas, né? Do tipo, eu pergunto pra ele, aí, Prince, Prince não, The Artist, né? Você pratica muito, né? Porque o Prince é um cara, Nathan, que ele gravava praticamente os discos dele sozinhos, ele tocava todos os instrumentos. Os primeiros discos do Prince, ele tocou tudo. Guitarra, baixo, bateria, teclado, fez a programação, produziu. Ele era tipo um grande músico em todos os instrumentos, né? Exército de homem só, né? Ele era, cara. Ele era um obsessivo pelo controle criativo, então ele só chamava pra tocar com eles pessoas que ele realmente confiava e que ele achava músicos excepcionais, assim. Senão ele era melhor do que todo mundo. Era incrível, assim. Eu perguntei pra ele, falei, pô, você que é um grande músico, você pratica ainda, né? Você chega em casa e ele tinha um estúdio dele em Minneapolis, né? Você pratica? Ele falou uma coisa muito engraçada. Ele falou, não, eu não pratico porque eu acho que isso atrapalha a minha genialidade. Se eu praticar muito, eu vou ficar... Não vou ter tanta capacidade de improviso. Ele achava que isso de alguma maneira dificultava ele, entendeu? Era muito curioso, assim. E ele não achava falou... que a genialidade morava no improviso. Mas engraçado, ele não falou isso de uma maneira arrogante, entendeu? Ele sabia que ele era. Ele falou de uma maneira super natural. Ele falou, não gosto de ensaiar e não gosto de praticar. Na verdade, ele não gostava disso porque ele estava gravando o tempo inteiro, né? Quando ele morreu, depois ele deixou segundo consta, mais de 2.000 músicas prontas, né? Então ele estava constantemente gravando e constantemente num processo criativo de finalização de músicas já, né? E não de ensaios ou de prática, digamos assim, né? Mas a entrevista transcorreu, foi super legal, assim, eu tive que voltar correndo depois para casa para escrever. E isso foi em 98, e aí, 18 anos depois, infelizmente, eu tava, olha que história bizarra também, eu tava no aeroporto do México, da Cidade do México, voltando para casa de umas férias com a minha família, e toco o telefone, era o jornal Folha de São Paulo me dizendo que o Prince tinha morrido e que eu tinha que escrever o obituário do Prince. Caramba. E eu por sorte, estava com o meu notebook lá, e eu escrevi o obituário do Prince numa lanchonete do aeroporto da Cidade do México, 1 hora antes de embarcar de volta pro Brasil. Foi difícil escrever porque para um gênio desses você tem que se preparar, né? Você tem que estudar, exatamente, pesquisar, assim. Por sorte eu era tão obsessivo pelo Prince, conhecia bastante os discos, já tinha lido muito sobre ele e tal, consegui fazer um texto que eu acho que fez justiça ao cara. Mas foram 2 encontros, assim, um muito infeliz, né? Quer dizer, um encontro feliz com ele, e depois a missão de escrever um texto sobre esse cara que morreu de uma forma estúpida, menos de 60 anos de idade, 58 anos, 57 anos, de overdose de opioide, né? Tipo, mais uma vítima dessa onda que tá rolando nos Estados Unidos há tanto tempo e tal. E foi uma coisa muito, muito trágica a morte do Prince, mas esse encontro que eu tive com ele vai ficar sempre na minha memória, assim, como um dos momentos marcantes da minha vida como jornalista, uma coisa que eu realmente adorei participar, por mais bizarra que tenha sido, né? A entrevista que não podia gravar e nem anotar. Exatamente. Mas todo o entorno valeu muito a pena, né? Conhecer o Prince, ver ele de perto, 1,52 m, baixinho assim. Mas só de estar perto de um cara desse, eu acho que eu nunca tive tão perto de uma pessoa tão genial, sabe? Eu nunca fiquei do lado do Jimi Hendrix, nunca, sabe? E estar perto desse cara foi realmente muito marcante. Um pequeno grande homem, né? Pequeno grande músico, né? Certeza. Se você gostou desse conteúdo, gente, dê uma olhada no meu site, andrebarcinski.com.br, meu site de jornalismo cultural. É onde eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje em dia. É o único lugar em que eu escrevo. Eu faço 3 textos inéditos por semana, 15 a 18 textos inéditos por mês. Você tem acesso a todo o acervo dos debates e workshops que eu já dei, que estão gravados lá. Debates sobre história do cinema em 4 aulas, cursos sobre escrita de roteiro, muitos debates interessantes sobre grandes cineastas, Akira Kurosawa, Chaplin, Tarantino, Scorsese, Zé Mojica Marins.
curso sobre música, história da música, história do punk, do pós-punk. Dê uma olhada lá, acho que você vai gostar. andrebarcinski.com.br. Assine, porque o conteúdo eu acho que vai te interessar muito. Então é isso aí, gente. Até amanhã. Muito obrigado.